Meu nome é Aline Santos, eu sou aluna de bacharelado e eu vou falar sobre a segunda Olimpíada. Os Jogos Olímpicos de Verão de 1900, que é oficialmente conhecido como Segundo Jogos Olímpicos da Era Moderna, ele aconteceu em Paris, na França, na terra do seu criador Barão de Coubertin, e essa Olimpíada ela não teve cerimônia de abertura e nem de encerramento. Ela ocorreu junto à Exposição Universal de Paris, que era uma gigantesca feira mundial de comércio, e por esse motivo ela teve uma duração incomum para uma edição de Jogos Olímpicos. Ela acabou durando mais de 5 meses. Ela ocorreu no período de 14 de maio a 28 de outubro, contou com a participação de 24 países, 997 atletas, sendo eles 975 homens e 22 mulheres, e eram disputadas 20 modalidades. Os Jogos de 1900 tiveram modalidades que foram olímpicos apenas uma vez, que foi o caso da corrida de automóvel, motociclismo, balonismo, a natação com obstáculos e subaquática e o tiro aos pombos, que acabou gerando vários protestos naquela época. Para os atletas que não queriam matar os pombos, a organização acabou criando o tiro ao prato, e dos esportes da Olimpíada anterior foram retirados a luta, o boxe e o levantamento de peso. O Brasil não teve participação nessa Olimpíada, e um marco muito grande foi que, pela primeira vez, as mulheres puderam participar nos Jogos. Alguns esportes foram incluídos nessa Olimpíada, que foi o caso da vela, do golfe, de esportes coletivos, como o futebol, o polo aquático e o rugby. O período em que ocorrem as edições dos Jogos Olímpicos, ele é dividido em Jogos de Inverno e Jogos de Verão. Ele acontece de 4 em 4 anos, como na antiguidade, alternando a cada 2 anos entre os Jogos de Verão e os Jogos de Inverno. O Barão de Coubertin, que foi o idealizador dos Jogos Olímpicos, ele era secretário-geral do COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, e após o encerramento dos Jogos da Grécia, ele ocupou a cadeira de presidência deixada pelo seu antecessor. Ele se dedicou muito na organização dos Jogos de 1900 em seu país de origem, e ele esperava organizar uma Olimpíada de grande porte, que pudesse chamar a atenção do mundo todo, com a construção de um estádio olímpico e outras instalações para os outros esportes. Porém, como estava acontecendo a Exposição Universal junto aos Jogos Olímpicos, o Comitê Olímpico acabou tendo pouca influência nos Jogos. Então, dessa forma, coube à organização da exposição organizar os eventos das Olimpíadas. Porém, a culpa pelo fracasso dessa Olimpíada também foi por ela ter sido nomeada como Concurso Internacional de Exercícios Físicos e de Esportes. Então, por conta disso, muitos não sabiam que aquele evento se tratava de uma Olimpíada. A falta de organização e o desinteresse pelo evento fizeram com que os Jogos passassem quase despercebidos. A Exposição Universal acabou ofuscando os Jogos, até porque eles tinham a Torre Eiffel como uma principal atração industrial e tecnológica daquele momento. Alguns atletas não sabiam que o evento que eles estavam participando era uma Olimpíada, e outros não chegaram nem a receber suas medalhas. Então, com isso, essa Olimpíada ela acabou ficando marcada como um dos piores anos olímpicos da história. Esses Jogos Olímpicos, ele não contou com o mínimo de estrutura. Eles não tinham um complexo desportivo, muitas competições foram disputadas em parques públicos de Paris, no meio de bosques, que foi o caso do atletismo. No caso da natação, a competição foi no Rio Sena, cheio de correntezas, e sempre com a correnteza a favor dos atletas, o que acabou gerando recordes mundiais. 2 nadadores tiveram 2 medalhas individuais, um deles venceu 200 metros livre e a prova com obstáculos, e o outro foi campeão nos 1.000 metros e 4.000 metros. Com relação à participação das mulheres nos Jogos Olímpicos, nunca foi algo fácil e aceitável. Na Grécia Antiga, elas não podiam nem assistir às competições,
Porém, na primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, era um pouco mais liberal. Elas podiam assistir, mas não podiam participar. E com isso, a edição de 1900 foi a primeira da história a contar com a participação de mulheres nos Jogos. Foi permitido a participação extraoficial das mulheres em algumas provas, que foi o caso do golfe e do tênis, por serem considerados esportes que não possuem contato físico. E aí, em 11 de julho, a tenista inglesa Charlotte se tornou a primeira campeã olímpica no torneio de simples e de duplas mistas do tênis. As vencedoras mulheres das provas, elas não ganhavam medalhas ou coroas de oliveira, pois elas não eram consideradas atletas, elas eram consideradas apenas participantes, por isso elas recebiam apenas um certificado. Com relação aos destaques dos jogos, a estrela dos jogos foi o americano Alvin, do atletismo, que obteve 4 títulos. Ele venceu os 60 metros, os 110 metros com barreiras, os 200 metros com barreiras e o salto em distância. Por conta de algumas modalidades terem apenas participação de franceses e o número de atletas da França ser bem maior que o de outras delegações, a França foi o país que mais conquistou medalha nessa edição dos Jogos. Meyer ganhou a medalha de prata do salto em distância nos Jogos Olímpicos, perdendo ouro para o seu rival, após ter a sua permissão de participar negada pelos diretores da sua universidade por ser no domingo, mesmo ele sendo judeu. E aí, no dia seguinte, ele conquistou a medalha de ouro no salto triplo. 2 curiosidades que nós podemos destacar nessa Olimpíada primeiro, no remo, que a equipe holandesa precisou substituir o timoneiro da equipe, e aí um garoto francês ele foi escolhido para substituir. Ele tinha aproximadamente 10 anos, aparentemente, e ele participou da cerimônia de vitória e foi fotografado. Depois não se soube mais nada sobre ele. Caso fosse confirmar a idade dele, ele entraria para a história como o mais novo campeão olímpico. E a outra curiosidade foi uma polêmica que marcou a prova da maratona, vencida por Michel, da França. A vitória dele foi questionada por diversos atletas, pois eles afirmaram que ele pegou atalhos fora do caminho original por conhecer Paris melhor do que os outros participantes, por ele ser entregador de pães em Paris. E aí, apenas anos depois de sua vitória, foi confirmada pelo Comitê Olímpico Internacional. E por último, e não menos importante, temos o quadro de medalhas. O país que mais recebeu medalhas foi a França. Nessa edição dos Jogos, apenas o campeão recebia medalhas, que não era de ouro e sim de prata. E as classificações de ouro, prata e bronze são apenas para ilustrar a ordem de chegada dos atletas. E também era permitido que os atletas de diferentes modalidades formassem equipes. Esses foram os relatos das Olimpíadas de 1900.